Vou colocar para gravar aqui, então. Como eu comentei, então, gente, a gente acabou, então, a apostila 6 da frente 1, da frente de grafia geral, que ela é mais longona. Aí a gente volta um pouquinho para falar de espaço urbano, que está na apostila 5 de vocês, tudo bem, da frente 1. Mas, como eu sempre faço, a gente não vai separar, urbanização do mundo, urbanização do Brasil. A gente vai falar tudo juntos, não só para ganhar tempo, mas para ficar realmente muito mais fácil, muito mais conectado, para fazer mais sentido, né? Não vejo sentido em separar as coisas nessa ideia, tudo bem? Então a gente fala agora do espaço urbano, tanto mundial quanto brasileiro. Teriam mais módulos, mas eu peguei só um de lista de exercícios, nem tantos assim. Sei que muitos estão sem tempo ou estão cansados para fazer muito exercício e tal. Então dá uma boa resumida, uma boa enxugada. Como eu falo para caramba, provavelmente a gente não termina esse tema hoje, né? Porque eu empolgo mesmo, vocês estão ligados. E aí semana que vem a gente termina a urbanização. E aí o que falta depois disso, galera? Agricultura, indústria, transportes, mineração, basicamente, os principais aí, os mais essenciais. Então parece muita coisa, mas não é. A gente está realmente chegando perto do final. Mais para frente a gente também marca aí uma aula de atualidade, pode marcar também mais um dia para trocar uma ideia, mas isso mais de extra aí. Então, vai na boa. E eu nem acredito nisso, porque eu sinceramente cheguei a duvidar. Mas, por incrível que pareça, estamos chegando no final de 2020 aí com sucesso, né? Então, para a gente começar falando do espaço urbano, galera, eu queria deixar uma dica aí, uma indicação para vocês, que é o que está embaixo aqui do título, né? É uma cartilha que um grupo de estudos de sustentabilidade e meio ambiente da Unicamp, lá de Limeira, criou. Já passaram as eleições, né? É o primeiro turno, pelo menos, né? Mas com essa cartilha você entra e você consegue comparar as candidaturas dos candidatos de Limeira com relação aí ao meio ambiente, principalmente. Aí você deve estar pensando, beleza, mas por que eu vou colocar de Limeira se eu moro em Rio Claro? Só para vocês conhecerem um pouco como funciona, e deve ser uma tendência no futuro aí, esses esquemas mais fáceis de você comparar candidaturas aí diferentes em vários temas, em educação, saúde, meio ambiente, transporte, moradia, emprego, etc. E quem quiser dar uma olhada mais por título de curiosidade, tá aí o link para vocês. Quando eu mandar os slides, só clicar lá nele. Então, quando a gente fala da cidade, né, galera? Quando a gente fala na urbanização, é o tornar urbano, é a população sair da área rural, né, e habitar as cidades, né, o processo de urbanização. Isso é muito importante porque a cidade, ela concentra as funções sociais, políticas, administrativas, econômicas, né? A cidade é o centro do acontecer das sociedades, né? O campo, ele é, óbvio, fundamental, mas é na cidade que o bicho pega mesmo, de fato. E como isso começou? E, historicamente, né, a gente lembra lá da Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, no qual o ser humano descobriu que ele podia plantar o próprio alimento, né, que ele podia domesticar animais também, e, consequentemente, não precisava sair mais correndo, caçando atrás do seu alimento, né? Ele deixou de ser nômade, a sociedade deixou de ser nômade para ser uma sociedade sedentária, que se fixava num próprio lugar. Então, olha que interessante, né? A partir da agricultura, a cidade se desenvolveu. E até hoje a gente tem uma relação muito de interdependência, ou seja, um depende do outro, entre campo e cidade. E aí nós temos, né, as primeiras civilizações históricas, então, começaram a se desenvolver a partir daí, lá naquela região do Crescente Fértil, né, graças à descoberta da agricultura, por exemplo, né? Só que com a Idade Média, como essa imagem aqui mostra, né, a cidade ela perde importância. Aí o campo volta a ser o principal. No feudo da época medieval, né, da estrutura feudal, o feudo era o que importava. Era aquela estrutura rural autossuficiente. A cidade servia basicamente para proteção. Então eram cidades muradas, cidades nos topos de morro para facilitar, para dificultar invasões, cidades com pouquíssima estrutura, com baixa higiene, saneamento, até por isso a peste bubônica, por exemplo, dizimou boa parte da população europeia, né? Então foi um momento em que a cidade estava em baixa. Porém, com as revoluções industriais, aí sim nós temos um processo de urbanização permanente até então. Por quê? A fábrica, afinal de contas, fica na cidade e não no campo. Então, quando um país se industrializa,
ele automaticamente se urbaniza. Os processos de urbanização e industrialização, galera, desde a Revolução Industrial, eles caminham juntos, tudo bem? Isso é muito importante a gente falar. Só que a gente tem uma grande diferenciação. Nos países desenvolvidos, que se industrializaram há 200, 250 anos aí, esse processo foi muito mais ordenado, foi aos poucos, foi gradual. Então, um país como a França, como a Inglaterra, que tinha cidades medievais antigas, atrasadas, lotadas, com pouca estrutura, eles foram reordenando essas cidades, foram abrindo novos espaços, foram criando novas áreas urbanas, aos poucos, de maneira planejada. E, consequentemente, a cidade no país desenvolvido é muito melhor, claro, do que nos países subdesenvolvidos. Países como o Brasil, como a China, como a Índia, como a Colômbia, como a Argentina, como o México, os chamados subdesenvolvidos industrializados, eles demoraram para ter indústrias. Então, eles demoraram para se urbanizar também. E aí, esse processo de urbanização ele foi muito intenso, ele foi muito rápido, ele foi acelerado, foi caótico, o planejamento não foi suficiente. Resultado, os espaços urbanos desses países são extremamente problemáticos, deficitários, que é o caso do Brasil. A gente fala especialmente da urbanização brasileira, né, que é a nossa realidade, claro, mas usando ela como espelho para vários outros países do mundo. Então, é a realidade do Brasil? É, mas também é de países latino-americanos como um todo, de muitos asiáticos, de alguns africanos. E hoje em dia, galera, nós temos alguns países que estão se urbanizando sem se industrializar. Olha que louco. Países da África, principalmente, e alguns da Ásia, mesmo não tendo indústrias praticamente, eles estão se urbanizando. Por quê? Primeiro, como a gente viu lá em população, são países de enorme crescimento populacional. Então, essa demanda populacional, né, essa pressão populacional faz com que a galera tenha que sair do campo e ir para a cidade. Segundo, são países em que o campo está se modernizando e está expulsando a galera. Terceiro, a escassez de recursos e alimentos que o campo nesses países tem ainda mais do que nas cidades. Então são países, galera, extremamente caóticos, extremamente subdesenvolvidos, né? Então se de um lado a gente teve, por exemplo, Paris, que era uma cidade extremamente antiga, antes até do período medieval, né, mas ficou aí com estruturas arcaicas, ela foi se modernizando, ela foi se reurbanizando, com avenidas largas, concêntricas, que ligam diversos lugares, infraestrutura moderna e tal. Do outro, nós temos aí o mundo subdesenvolvido. Então, se de um lado a gente tem Barcelona, olha que legal, galera. Essa imagem aqui de Barcelona, você observa então todos os quarteirões, né, eles têm aí áreas vazias no meio, áreas de recreação, áreas verdes, áreas aí para amenizar as ilhas de calor, amenizar o desconforto térmico, para mini praçazinhas e tal. Então, é um projeto de urbanização pensado. Do outro, nós temos aí, por exemplo, um país subdesenvolvido e industrializado, como é o caso da Índia, como é o caso brasileiro, em que a desigualdade fala muito forte, né? Que cidade você está falando, né? Qual o Rio de Janeiro você está falando? O Leblon da novela da Globo ou a favela Rocinha? Qual São Paulo? Qual Rio Claro você está falando, né? Uma cidade desigual. E hoje em dia, como essa foto de Nairobi, no Quênia, por exemplo, né, gente? Que são cidades extremamente caóticas, desordenadas, extremamente problemáticas. Países, olha a taxa de urbanização da África, assim como a gente viu lá atrás, a taxa de crescimento populacional. Aí que está o desafio, gente. No futuro, as maiores cidades estarão nesses países. Não será mais Nova York, Londres, Tóquio. Essas ainda serão cidades grandes. Mas cidades como na República Democrática do Congo, no Egito, na Nigéria, em Angola, Moçambique, na Índia, no Paquistão, em Bangladesh, serão as maiores cidades mundiais. E com pouquíssima infraestrutura. É esse o principal problema urbano e populacional, como a gente já viu, mundial. Essa imagem de cima, galera, é um projeto que a gente falou no passado, chama Unequal Scenes, ou Cenas Desiguais, né, que um fotógrafo ele retrata a desigualdade social vista de cima, por drone. E aí eu peguei uma fotinha de Mumbai, mas tem de vários países do mundo, não tem do Brasil ainda, mas tem de vários países africanos, tem dos Estados Unidos e tal. Quem quiser dar uma olhada depois, é bem interessante. Eles escrevem um pouquinho em inglês, tá?
mas também tem as imagens que são bem impressionantes mesmo. Tudo bem? Então dá uma olhada, galera. Nós temos então a urbanização mundial e as megacidades, ou seja, megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Só isso. Quem que era megacidade nos anos 1950? Basicamente, Nova York e Tóquio. E algumas bem importantes, como por exemplo Moscou, Londres, Paris. Mas olha a concentração populacional e urbana no mundo desenvolvido, na Europa, na Rússia, nos Estados Unidos, no Japão, né? Eram quem concentrava mais a população urbana. Olha em 2030, praticamente daqui a 10 anos no nosso cenário. Olha a diferença. Olha o tanto de cidades que surgiram, megacidades na Índia, na China, na Indonésia, na África, na América Latina. É aí que está o problema urbano mundial, tudo bem? Isso a gente vê no Brasil também. Olha como o Brasil tinha, então, nos anos 50, São Paulo e Rio, com menos de 5 milhões de habitantes. Olha como agora temos aí diversas metrópoles, cidades de grande porte, tudo bem? Então, as cidades no mundo desenvolvido cresceram? Sim, mas nem se compara ao mundo subdesenvolvido, a África, a América Latina e a Ásia. Tudo bem? Alguns, como o Brasil, o México, a China, a Índia, são países que tiveram sua urbanização junto com uma industrialização tardia, acelerada, problemática. Outros, como os países africanos, nem industrialização tiveram. Aí o processo é pior ainda. Tudo bem, gente, por enquanto? Suave? Tô indo muito rápido? Qualquer coisa vocês falam para eu dar uma segurada, tá, gente? Aqui eu gosto bastante de falar de cidades. Eu já falo rápido, né? Então eu me empolgo. E aí a gente começa falando primeiro de alguns conceitos meio básicos, vamos dizer assim, para a gente depois chegar na discussão mesmo de fato. A urbanização, né, espaço urbano, geralmente é o que a galera costuma gostar bastante. A gente falou bastante dele ano passado, então talvez alguns de vocês lembrem um pouquinho, não sei, talvez, quem sabe. Mas é um tema que eu gosto bastante também de falar. Então, primeiro a gente fala, galera, sobre a rede urbana. Rede urbana são as relações das cidades. Ou seja, sei lá, eu moro em Piracicaba, então, e em tempos sem pandemia, né? Eu pego o meu carro para ir dar aula em Rio Claro. Aí eu dou aula em Limeira, aí volto. Aí um de vocês mora, sei lá, em Santa Gertrudes, tem aula em Rio Claro e volta. O outro vai para IPU no final de semana, Porta dos Nobres. O outro vai para Campinas no final de semana, sei lá, passear no shopping, alguma coisa assim. Essas relações, galera, de transporte, de comércio, de serviços, de comunicação, formam uma rede no território que vai interligando os pontos. Só que essa rede ela é formada de uma hierarquia. Hierarquia é basicamente quem manda em quem, né? Então, talvez a mãe ou o pai de vocês tenham usado com vocês esse termo já, tipo, obedeça, porque eu sou sua mãe, e eu estou mandando, e pronto, acabou. E se você desafiar, aí vem o poder da chinela voadora em você, né? Hierarquia, então, é quem manda em quem. Como a gente fala isso nas cidades? A gente chama de polarização. Polarizar, nesse caso, é uma influência sobre as outras. Então, vamos pensar. Algum de vocês mora em Santa Gertrudes? Eu sempre esqueço quando eu pergunto isso. Corumbataí, Ipeúna, Cordeiro. Algum de vocês mora nessas cidades? A Marcelona, você mora em qual mesmo, Mar? Em Santa Gertrudes, por exemplo, né? Que é quase conurbada, como a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Quase totalmente ligada com o Rio Claro, mas é outro município. Então, a Mar, por exemplo, mora em Santa Gertrudes, e como Santa Gertrudes tem menos opções de ensino que Rio Claro, por exemplo, ela se dirige a Rio Claro para ter uma oferta de ensino. Então, se eu moro na zona rural de Santa Gertrudes, por exemplo, eu vou para o centro de Santa Gertrudes para comprar, sei lá, alimentos, para pagar uma conta num banco, para uma farmácia, algo assim. Mas se eu quero algum serviço um pouco mais especializado, como um médico mais específico, como alguma escola, como universidade, como um shopping, por exemplo, eu vou para Rio Claro. Só que Rio Claro não oferece tanto serviço quanto Piracicaba, por exemplo, que é uma cidade maior. Mas se eu quero, por exemplo, pegar um avião, eu tenho que ir para Campinas. E principalmente, claro, a principal
cidade da nossa hierarquia, São Paulo, no qual você tem todos os serviços e ainda alguns a mais. Ah, se eu quero ver um show internacional, um jogo importante, uma exposição de arte, pegar um avião para outro país, aí, principalmente em São Paulo, você vai encontrar serviços. São Paulo, galera, é a metrópole. Ela é a cidade mais destacada da hierarquia, a mais importante mesmo. Aqui manda em todas as outras. Aqui, tanto a galera da zona rural, quanto de Santa, quanto de Rio Claro, quanto de Pira, quanto de Campinas e de vários outros centros urbanos, vai até São Paulo para adquirir aqueles serviços. Pode ser, de repente, uma cirurgia muito específica, um médico que só tem lá, muito famoso, por exemplo. Muitas pessoas de outras regiões até, galera, vieram se tratar do Covid em São Paulo, por exemplo. Tudo bem? A gente chama isso, então, de hierarquia urbana. Quem manda em quem? Bruno, é proporcional ao tamanho da cidade, a população? Não necessariamente, tá? No nosso caso, na nossa região, galera, a rede urbana é muito densa, porque São Paulo é um estado populoso, um estado com muita economia, com muitas cidades. Então, eu sempre comentei com vocês, né? Rio Claro parece que não é tão importante, porque perto dela tem cidades maiores ou de mais ou menos o mesmo porte. Tem São Carlos, Araras, Limeira, Piracicaba, Americana. Então, a polarização dela se reduz um pouco. Só que se Rio Claro fosse em alguns outros estados menos urbanos, como Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Piauí, Maranhão, ela seria uma cidade importantíssima. Tudo bem? Então, a questão não é necessariamente só o tamanho da cidade, e sim se ela tem aí outros espaços urbanos próximos também. Se não tiver, a área que ela polariza é gigantesca. Então, às vezes, uma cidade lá no Pará, por exemplo, de 100 mil habitantes, ela é considerada um centro urbano muito importante. Por quê? Porque na região ali, uma região gigantesca, só tem ela. Então, a galera vai utilizar ela como centro urbano mesmo sendo menor que do Rio Claro, por exemplo. Então, é um conceito que ele depende um pouco. Ainda mais hoje em dia, galera, no fenômeno de globalização, em que essa hierarquia urbana se relativiza um pouco. Como assim? Ah, se eu moro em Santa Getúlio, por exemplo, beleza, se eu quero ir no cinema, eu vou para Rio Claro ou Piracicaba. Tá. Mas agora, hoje em dia, eu posso assinar Netflix, ou Amazon Prime, ou Disney+, ou baixar o filme lá, no pirata, e assistir na minha casa. Ah, se eu quero ir comer um lanche, eu vou para Rio Claro. Não, eu posso pedir, às vezes, nem toda cidade tem, mas às vezes pedir no iFood, pedir um disco entrega, pedir um delivery e chega na minha casa. Não preciso ir mais no shopping de Rio Claro para comprar um produto, porque eu compro pela internet e ele chega na minha casa também. Então, hoje em dia, com a globalização, isso se relativiza um pouco. Quem mora em Santa, em Cordeiro, em Iracemaba, não precisa necessariamente ir para Rio Claro comprar um produto, pagar uma conta, por exemplo. Faz isso online, assistir um filme. Faz isso em casa já, né? A facilidade da globalização, ela relativiza um pouco. Quem mora nas cidades talvez só vá para a grande metrópole. Tem coisa que não se substitui. Ah, eu preciso falar com aquele médico, preciso pegar um avião. Aí sim, você vai para a grande metrópole. Que é essa ideia aqui. Né? Então, antigamente a galera saía da vila, cidade local, regional, metrópole, metrópole nacional e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tirando a vila, talvez que não tenha quase nada, que aí não é nem o caso de Santa, tá, gente? Seria, sei lá, a Japi, por exemplo, né? Que precisa ir para o centro de Rio Claro, por exemplo. As outras já são meio que quase dependentes e se ligam só com a metrópole, por exemplo. Então, não sei se vocês lembram aí. Meus avós chamam aqui de vila. É, então. E olha que Santa nem é pequena assim, tem o quê? Uns quase 30 mil habitantes? Pô, tem umas bem menores. Corombataí tem uns 5 mil só. Corombataí é pequena, hein, gente? Nossa, quando eu passo por lá, eu falo, mano, Corombataí, aí sim é uma cidade pequenininha. Santa tá aqui, tipo, é de boa. É que como Santa tá tão perto de Rio Claro, quase parece um bairro, né? De tão próximo realmente a distância. Cordeiro é pequeno e tal. Só ver os caras de carroça, chapéuzão de cowboy, de peão, assim e tal. Mó tranquilidade, um trator na rua. É outro estilo de vida, né, gente? Não sei se vocês lembram, galera, eu coloquei essa imagem aqui na prova de vocês no passado, uma prova aberta aí, que é basicamente, né, então, o grau de polarização das cidades. Quem tem influência nacional no Brasil? São Paulo e Rio,
principalmente, né? São as principais metrópoles que são chamadas até de metrópoles globais, na real. Como assim? Qual é a cidade que os gringos conhecem? Depende. Se for um turista, ele conhece o Rio. Se ele for um turista econômico, vamos dizer assim, um investidor, ele conhece São Paulo. Então os caras não sabem o que é Brasília, tá ligado? Então cidades que globalmente têm influência, São Paulo e Rio, no Brasil, claro. E aí temos outras de caráter nacional, né, como Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Recife, Fortaleza, Salvador, né? Antigamente, tá, galera, até caía essas classificações, metrópole nacional, capital regional A, B, C. Felizmente, hoje em dia não cai mais. Só trouxe esse mapa para ilustrar a hierarquia urbana e a rede urbana brasileira, tá? Olha como São Paulo, a região sudeste é mais densa, claro, do que outras regiões, a famosa região concentrada, tudo bem? Mas fica tranquilo que isso não é mais cobrado, porque é ridículo também você ter que decorar, ai, qual é a classificação de Macapá, sei lá, tá ligado? Só é importante lembrar o quê? As duas cidades mais importantes na hierarquia são São Paulo e Rio, que tem uma hierarquia até global, né? São cidades globais do Brasil, que internacionalmente são realmente famosas e conhecidas, porque tem uma certa influência aí. Belezinha por enquanto, gente? Deixa eu ver que horas são, para ver se não estou falando muito. E agora a gente começa falando então do processo de urbanização brasileiro mesmo, de fato, né? O tornar urbano no Brasil. O Brasil, galera, começou a se urbanizar quando se industrializou. A gente vai falar mais ainda, depois de falar de agricultura, a gente fala de indústria, né? E a gente vai relembrar que o Brasil se industrializou graças ao café. Então foi um processo extremamente recente que o Brasil se industrializou e também se urbanizou, né? Junto com isso, galera, também veio a modernização do campo. Ou seja, que a gente também vai ver, né? No momento quando o campo brasileiro se torna um campo moderno, tecnológico, produtivo e tal, mas esse processo é um processo de concentração de terra, em que a mecanização da produção expulsou os trabalhadores rurais, né? Então, a modernização do campo brasileiro, ela foi um processo muito complicado, muito excludente, em que algumas pessoas... Eita. Estão me ouvindo, gente? Caiu uma internet aqui? Eita. Normal? Ah, é, para mim apareceu conexão instável. Voltou de boa já? Demorou. Qualquer coisa vocês dão um aviso, um grito aqui que eu tento mudar de internet. Aliás, deixa eu... Acho que agora tá dando umas travadas às vezes. Demorou. Eu coloquei uma que supostamente funciona mais. Vamos ver se melhora aí. Qualquer coisa vocês me dão uma avisada. Tento dar uma mudada nas coisas aqui. Então, o campo, galera, ele se modernizou? Sim. Mas foi um processo concentrador de terras, excludente, e que expulsou muito a galera do campo em direção à cidade. Expulsou aquele cara que trabalhava na fazenda, que foi expulso porque o dono comprou um trator e demitiu ele. Expulsou aquele pequeno proprietário rural que não teve condições de competir e expulsaram ele da sua terra. Tudo isso contribuiu. Então você tem de um lado muita gente vindo do campo à cidade, e a cidade chamando também, porque ela tinha indústria. Só que é claro que a indústria não teve como comportar todo esse crescimento populacional, toda essa galera que estava vindo. Consequentemente, como foi nossa urbanização? Foi acelerada, intensa, desordenada, com um planejamento que não acompanhou. E aí, cuidado, tá, gente? Eu vejo muita gente falando que não teve planejamento. Não é bem assim. Foi um planejamento insuficiente, inadequado, incipiente aí. Não conseguiu dar conta da demanda. Mas falar que não teve planejamento aí é um pouco errado, tudo bem? Porque teve projetos, só que ruins. Então é um pouquinho diferente aí. Tentou, deu errado, mas tentou. Como consequência, então, nossos espaços são caóticos, são problemáticos, são excludentes, são desiguais. É isso, né, galera? Quem ocupa a cidade? A quem serve a cidade, né? Quem habita os espaços urbanos? São perguntas que a gente tem que se fazer aí, né? A população de alta renda se fecha
nos espaços privados, nos espaços, nos condomínios, por exemplo, morados, né, por meio da violência, que é realmente muito grande, e a população de baixa renda ela é segregada. Então, quem de fato ocupa a cidade? Quase ninguém. A gente não vive a cidade, né? A gente vai de carro de um lugar para outro, de um lugar privado para outro, geralmente, com vidro fechado, ar-condicionado, pá, no seu mundinho ali, e não vê a cidade à nossa volta, não ocupa ela. Mesmo sendo espaço aí que a gente convive diariamente, ou deveria conviver, né? E isso se reflete muitas vezes na falta de interesse até que as pessoas têm, não interesse, né, mas na pouca atenção que a galera dava às eleições municipais, por exemplo, né? Repara o tanto de treta que deu na eleição de 2018, que foi presidencial e governador e tal, e na desse ano, por exemplo, né? Isso também tem um pouquinho a ver com isso. E aí, como, até para a gente já chegar perto do final da aula, né, para alguns conceitos importantes, né, galera? A gente chama isso de macrocefalia urbana, ou seja, um inchaço da cidade, um crescimento exagerado de alguns centros urbanos, também chamado de metropolização. Então, a metrópole, a cidade mais importante da hierarquia urbana, foram elas que se desenvolveram inicialmente no Brasil. Então, a galera saiu do campo para a cidade, sim, mas não foi para todas as cidades. Foram para as principais. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Campinas. Então, a galera não foi para todas as cidades no começo. Concentrou o seu crescimento nas principais cidades. A gente chama isso de metropolização, o que pode levar a um fenômeno conhecido como conurbação. É quando as áreas urbanas de dois municípios se juntam. Rio Claro e Santa, galera, estão praticamente conurbadas já atualmente, né? O Jardim Conduta, que é um bairro de Rio Claro, ele praticamente já faz fronteira com Santa, né? Ou seja, Rio Claro e Santa são a mesma mancha urbana praticamente, porque ambas cresceram bastante e não existe praticamente, tá? Área rural entre elas. Então, já volto nesse slide para ilustrar um pouquinho, né? Nosso processo de urbanização foi extremamente intenso. Então, nos anos 40, galera, tínhamos 30% de população urbana. Isso foi se invertendo a ponto de, hoje em dia, em apenas 80 anos, aí, nós temos quase 90% da população, né, em 2020. Né? 90% da população urbana. Em apenas 20, 30 anos, já invertemos de um país majoritariamente rural para um país urbano. Nossa população urbana, hoje em dia, ela é muito mais elevada que a população rural, que só vem caindo, inclusive. Né? Como consequência, galera, temos então fenômenos como a de metropolização. Alguns principais centros urbanos crescendo. São Paulo, Janeiro, Manaus, Belém, Fortaleza, algumas principais cidades só. Cidades que muitas vezes são conurbadas, como é o caso da região da Grande São Paulo. Então você tem São Paulo, Guarulhos, Osasco, São Caetano do Sul, São Bernardo, Mauá, Taboão da Serra, Cotia, Jandira, uma série de cidades que é tudo a mesma mancha urbana. Não tem nenhum limite, nenhuma separação entre eles. A gente chama esse fenômeno de conurbação. Tudo bem, gente? É o que acontece mais ou menos com Rio Claro e Santa, só que em muito menor escala, claro. Isso tem a ver com esse crescimento exagerado das cidades também. E dificulta o planejamento da cidade também, né? Mas a pessoa mora, sei lá, em Guarulhos, mas trabalha em São Paulo. Mas o filho dela, às vezes, estuda em Osasco, por exemplo. Então dificulta. Osasco não, que é longe pra caramba. Mas, sei lá, em outra cidade próxima. E aí dificulta o planejamento dessas regiões. E aí uma referência sobre conurbação. Eu espero que vocês peguem. Eu fiz ela recentemente com o segundo ano. Poucos pegaram, ou quem pegou falou que Naruto é melhor. Gente, por favor, diz que vocês assistiam Dragon Ball e diz que vocês sabem que Dragon Ball é melhor que Naruto, vai. Entenderam a referência do fusão? Uma área urbana A com a B se fundem em uma só, entenderam? Entenderam? Vocês assistiram Dragon Ball? Fala pra mim, vai, gente. Bom, entendeu? Sem assistir, menos mal, vai? Não sou otaku, eu também não, na real, mas é que um desenho que eu passava quando eu era criança, assim, né? Tipo, e sempre tem o otaku ali que defende Naruto. Eu assisti pouquíssimo Naruto, mas Dragon Ball é muito melhor. Isso eu tenho total certeza aí. Otaku aqui é proibido. Entendi. Sabia que vocês tinham toda essa aversão aos otakus aí, então. Mas para quem assistiu, mesmo para quem não assistiu,
no Dragon Ball tinha como dois personagens se fundir em um só, tá, gente? Eles faziam uma fusão, que é isso que eles estão fazendo. É como se fosse a conurbação. Uma área A com a B se junta e formam uma só. Para a gente voltar um pouquinho e acabar a aula, todo esse processo, galera, dificulta de planejar. E aí eles criam as chamadas regiões metropolitanas. São áreas criadas por lei. Região metropolitana de São Paulo, de Campinas e tal. São cidades tão pertas, tão integradas, que elas precisam de um planejamento em conjunto, em coletivo. E aí o governo do estado de São Paulo, ou do estado de cada estado aí, cria regiões metropolitanas. Ah, da Baixada Santista. Então, Guarujá, Santos, Praia Grande, Cubatão, São Vicente. Como que eles vão articular o turismo na região, por exemplo, o saneamento básico? A ideia é de que a cidade não se comporte mais sozinha, que ela se una pela lei para planejar junto. E para a gente acabar a aula, o último fenômeno aí é o de desmetropolização. Olha que louco. Eu falei para vocês da metropolização, sim, isso aconteceu. Só que hoje em dia está acontecendo o contrário. Hoje em dia, as cidades médias, cidades entre 100 a 600 mil habitantes, mais ou menos aí, caso de Rio Claro, Limeira, Arara, Piracicaba, Americana, São Carlos, Araraquara, essas cidades médias do interior aí, elas estão crescendo proporcionalmente, não em termos absolutos, claro, mais do que as metrópoles. Porque a metrópole está lotada, a metrópole está saturada. Ela não quer mais ficar pegando trânsito, violência, poluição e tal. Só que também não quer mudar para Corumbataí para ficar andando de carroça. Então vai para o meio termo. Qual é o meio termo? A cidade média, que tem uma certa oferta de serviços, comércio, lazer e tal, mas não é tão movimentada como uma cidade grande. Eu sei, claro, que alguns devem estar pensando, Bruno, Rio Claro não tem bosta nenhuma para fazer, que é um lixo. Talvez alguns estejam pensando isso, mas não, galera. Até que tem. Tem oferta de escolas, de universidades, de médicos, tem uma ou outra coisinha para fazer. Então, muitas pessoas estão deixando de morar em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, por exemplo, para habitar essas cidades, para ter um estilo de vida mais tranquilo aí, de fato. Qual é o problema? Essas cidades estão crescendo muito também e sem o planejamento adequado também. Aí as condições delas estão piorando, de trânsito, de violência, de meio ambiente, que é o discurso muitas vezes até falado pelos pais de vocês, né, que as cidades antigamente eram bem mais tranquilas, e é verdade mesmo, de fato, porque tinha menos gente morando, tinha menos desigualdade na cidade e tudo mais, menos violência. Tudo bem? Então, uma margenzinha da região metropolitana de São Paulo, você tem São Paulo e mais 34 municípios, todos eles se juntam para criar aí um planejamento juntos, criar uma ideia de como articular esses municípios, tudo bem? E nós temos aí o fenômeno de desmetropolização. Ó, São Paulo cresce proporcionalmente cada vez menos. Porque você imagina São Paulo hoje crescendo 6% ao ano, né, galera? A cidade estaria mais cheia ainda. Porque nem todo mundo mais quer ficar em São Paulo. A galera prefere ficar em Jundiaí, Limeira, Piracicaba, Rio Claro. Tudo bem, gente? Suave por enquanto? Já vou passar a listinha do exercício, tá, gente? Então a apostila 5, voltando um pouquinho, da frente 2. São poucos exercícios até. Pode ir já começando fazendo. Urbanização é bem tranquilinho mesmo. Semana que vem a gente já encerra ela também. Acho que a gente deve ter uma aula, a gente pega essa aula para encerrar. Acabando a aula, já mando os slides de espaço urbano e essa lista para vocês. A lista também vai estar lá na plataforma.